De volta com o nosso programa, é hora de informação. E o Ministério da Saúde e a Secretaria de Vigilância da Saúde anunciaram nesta segunda-feira a estratégia para a introdução da vacina tríplice acelular contra coqueluche, difteria e tétano. Isso para grávidas. A inclusão dessa vacina acontece no Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde. A DTPA, como está sendo chamada, vai ser disponibilizada para gestantes na rede pública de saúde de todo o país. Aqui no estado de São Paulo, essa imunização já começou a ser oferecida, isso no começo agora do mês de novembro. E de acordo com o Ministério da Saúde, essa dose deve ser administrada preferencialmente a partir da 27ª semana de gestação, podendo se estender até a 36ª semana. O objetivo é reduzir a transmissão da coqueluche entre recém-nascidos e garantir proteção indireta nos primeiros meses de vida, quando o bebê ainda não teve a oportunidade de completar o esquema vacinal. A expectativa da Secretaria é que 3 milhões de brasileiras sejam beneficiadas com essa medida. Então, gravidinha, procure a Secretaria de Saúde do seu município e se informe, verifique se a dose já está disponível para você ser imunizada e garantir saúde, principalmente para o seu bebê. E a 15ª edição da Feira de Negócios Expo Scala vai reunir hoje e amanhã as principais empresas do comércio exterior lá no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, no interior de São Paulo. O evento, que é totalmente gratuito, tem palestras com prefeitos da região, empresários do setor e fica aberto para visitação, isso da 13h até as 21h nos 2 dias. O evento começa com uma mesa de abertura que vai ser composta pelo diretor do CIESP, pelo presidente da Aeroportos Brasil Viracopos, pelo presidente da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região, além dos prefeitos de Campinas e de Valinhos e outros representantes do setor. É uma ótima oportunidade de negócios, de discutir soluções para as nossas cidades, de compartilhar, inclusive, problemas comuns que nós temos em nossos municípios. Fica a dica, então, dessa feira de negócios, hoje e amanhã, no Parque Dom Pedro, lá em Campinas. Mudando completamente de assunto agora, a gente vai falar de saúde dos olhinhos dos nossos pequenos, das nossas crianças, dos garotinhos, das garotinhas que nós temos em casa. Então, papais e mamães, prestem bastante atenção nessa conversa que nós vamos ter agora. Aliás, se você tem dúvida, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutora, muito bom dia. Estou recebendo aqui a doutora Pilar Moreno, é isso? Doutora, obrigado pela presença. Oftalmologista. Vamos falar então sobre problemas na visão nas nossas crianças. Quais são os mais comuns, doutora? Os problemas mais comuns nas crianças e nos adultos também são os problemas refracionais, que seriam os problemas de grau, que seriam miopia, hipermetropia e astigmatismo. Isso já nasce com a criança? A criança normalmente já nasce hipermétrope, porque a hipermetropia nada mais é do que o nosso olho ser menor do que ele deveria ser. Conforme a criança vai crescendo, ela pode ir corrigindo essa hipermetropia, porque o olho vai crescendo junto. E pode desenvolver a miopia, quando o olho cresce demais, ou pode continuar hipermétrope. O astigmatismo normalmente também se desenvolve com a idade. Isso já é detectado na maternidade, não é? Não, na maternidade é o primeiro exame oftalmológico que a gente faz, que é o teste olhinho, do né? olhinho, exatamente. Isso. Hoje em dia, em todas as maternidades, é um exame obrigatório que faz com a dilatação pupilar para tentar olhar o reflexo vermelho. Quando a gente dilata a pupila de todo mundo, o ideal é que a gente tenha um reflexo vermelho. Se a gente tem um reflexo branco, quer dizer que a luz não está passando adequadamente. Então, isso pode ser causado por catarata congênita, algum tumor intraocular, que são coisas muito graves, que podem levar, no futuro, a criança a ter problemas muito sérios de visão. Então, tem que ser detectado logo no início da vida. Aí, depois, com 6 meses, a gente orienta a ter a primeira consulta oftalmológica, que aí sim, a gente pode já detectar algum erro refracional, fazer o exame do fundo de olho também para ver se tem alguma alteração. E, a partir daí, 1 ano novamente consulta e depois retorno anual até a idade pré-escolar. Doutora Pilar, essa realidade de fazer o exame do olhinho é uma realidade ainda nova. Isso não acontecia, acho que há 20 anos atrás, pelo menos, né? É até recente. A nova lei, eu acho que foi de 2010, que em São Paulo teve que fazer em todas as maternidades públicas a partir de 2010. Hospitais particulares até já faziam, Já faziam, mas aí a partir dessa lei começou a ser obrigatório em todos os locais. Isso mudou na realidade da criança brasileira hoje, ao nascer e receber esse teste? Isso para a gente muda totalmente o prognóstico daquelas crianças em relação a enxergar. A gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Essa criança, se tiver um teste do olho vermelho
duvidoso ou ausente, ela já vai direto encaminhada para um oftalmologista, porque na maternidade quem faz é o médico pediatra, não é um oftalmologista. E aí o médico oftalmologista, conseguindo detectar aquilo precocemente, consegue ter as atitudes que são necessárias. Se for catarata congênita, uma cirurgia precoce vai fazer com que aquele olho possa enxergar mais para frente. Se demorar 30 dias, um mês, aquela criança já fica com déficit para o resto da vida. Se for alguma coisa mais séria como um tumor, a gente também tem um diagnóstico precoce, consegue tratar e impedir que essa criança tenha que, às vezes, ter o globo ocular retirado. Um tratamento precoce sempre muda tudo. Então, o risco de uma criança ter um problema na visão, um problema agravado, inclusive, era muito maior no Muito passado. maior. Quando chegava para a gente, várias vezes já não tinha Já mais era o que tarde demais, fazer isso? para conseguir reverter aquilo, para aquela criança conseguir enxergar daquele olho. Hoje, quando a criança nasce, algum problema é detectado, já existe algum tratamento que começa ali mesmo, naquele momento? Ali, a partir do momento que foi detectado, a equipe de oftalmologia já é acionada e aí já é iniciado o tratamento, que pode ser cirúrgico, pode ser só acompanhamento, às vezes o uso de tampão, são algumas coisas que a gente faz. Mas normalmente, às vezes, com 10 dias da criança nascida, já pode ser feita uma cirurgia. Eu conheci uma garotinha que lá pelos 3, 4 anos, ela apresentou um certo estrabismo. É comum isso acontecer na criança? É comum. O estrabismo é uma das doenças mais comuns da infância, que é o que o pessoal chama do olho torto, né? Que pode ser tanto convergente, que é para dentro, quanto para fora, ou divergente. E pode Até os acontecer 3 com o olho meses, apenas, é isso? pode ser com o olho apenas. Até os 3 meses de idade é uma coisa que é normal. O recém-nascido não tem ainda um controle dos movimentos oculares, então é normal a criança apresentar um desvio. Os antigos, né, as pessoas mais velhas falam assim, o olho não se firmou ainda. Exatamente, isso, né? é a mesma coisa. Realmente o olho ainda não se firmou porque a via óptica ainda não está consolidada. Então tem um certo desvio, o recém-nascido não consegue fixar. A partir dos 3 meses ele já consegue fixar. Então, a partir dos 3 meses, se os pais notarem o desvio ocular, tem que procurar também um oftalmologista para fazer o tratamento necessário. Às vezes esse tratamento vai ser o uso de óculos, às vezes só o tampão já vai ajudar a resolver. No caso dessa garotinha foi o tampão. É. Ela utilizou o tampão num olho e depois ela precisou colocar no outro também. Embora o outro não tinha problema nenhum. Acho que o problema era apenas no olho direito dela. O tampão a gente vai usar sempre que a gente quiser estimular o olho que está ruim. O tampão ele vai servir, a criança às vezes tem uma diferença de visão entre os 2 olhos. Então o olho que tem a visão ruim, ele pode desviar. Então para estimular esse olho a ter uma visão boa e corrigir também, você tapa o olho bom. Então assim você estimula o olho ruim a fazer o movimento que o olho bom teria que fazer. Então fixar e melhorar a visão daquele olho também. Em alguns casos, se não resolve com tampão, com uso de óculos, às vezes é necessário também uma cirurgia para a correção do estrabismo. Doutora, a criança cresceu, tem uma vida até que saudável, adora ver televisão. Aí os pais começam a perceber que cada vez ela está mais perto da tela da TV. Começa a encurtar essa distância. Ou mesmo no celular, no joguinho, a criançada hoje é completamente tecnológica. Os pais têm que ficar atentos a esse comportamento da criança. Muita gente chega pra gente no consultório e fala, meu filho fica muito perto da televisão, isso tem algum problema? Não, isso não tem problema nenhum, não é nada que vá prejudicar. Televisão, computador, tablet, celular não prejudicam a visão, mas isso serve pra gente sempre como um sinal de alerta. Por quê? Às vezes essa criança está vendo muito perto porque de longe ela não consegue enxergar. Então é um Fica sinal aquela de visão embaçada, exatamente. é isso? Ela não Então consegue ele identificar chega, as imagens. exatamente. Então ela chega mais perto para conseguir enxergar. Na grande maioria dos casos não. Na grande maioria dos casos é para estar mais próximo mesmo, conseguir enxergar, ver aquilo grande perto dele. Mas serve como alerta para os pais para levar no oftalmologista para ver. Está fazendo isso porque não está enxergando ou não? Então é só como sinal de alerta, mas não prejudica em nada. Mas às vezes você já consegue descobrir aí algum erro refracional, algum grau que essa criança precisa usar, porque ela não está conseguindo enxergar de longe. Aí por isso ela chega perto. Mas problema, computador, televisão, nada disso prejudica a visão, nem de criança, nem de adultos. Eu trabalhei num colégio durante muito tempo. Eu lembro que logo nos primeiros anos da alfabetização da criança, ou ainda na pré-escola, na primeira série, né? A criança ia para o oftalmologista e já saía de lá com óculos. Isso porque a professora percebia na sala de aula que ele tinha que se aproximar muito do caderno para poder escrever, para poder fazer as suas tarefas. São os professores que acabam percebendo os primeiros problemas, né, nessa história. Com certeza. E os professores ajudam muito a gente. A gente recebe muito encaminhamento porque os professores falam, olha, ele está com dificuldade para enxergar. Eu estou tendo que colocar ele na primeira carteira, senão ele não consegue enxergar. Então, os professores ajudam muito nessa detecção de ver o aluno que está
tendo dificuldade ou não. Às vezes até uma dificuldade de aprendizado pode ser porque a criança não está conseguindo enxergar direito. Então, uma das coisas que a gente precisa excluir na criança que está tendo dificuldade de aprendizado é essa dificuldade para enxergar também. Às vezes é uma pequena coisa, um óculos já vai conseguir mudar a visão daquela criança e o desempenho escolar melhora bastante também. Doutora, tem uma série de nomes de doenças aqui, né? Acredito que são as mais comuns, então, na criançada. Hipermetropia infantil, o que é isso? A hipermetropia, como eu já disse antes, é quando o nosso olho ele é menor do que ele deveria ser. Então, a imagem... Já nasce dessa forma, é isso? Essa é uma característica genética. A imagem, ela se projeta atrás da retina. Então, como os sintomas, os principais sintomas que a criança vai ter? É dificuldade para enxergar de perto, algumas crianças também podem ter dificuldade para enxergar de longe, e sintomas de cansaço, dor de cabeça, após leitura intensa, após atividade de perto. Então, pode às vezes ficar com o olho vermelho, coçar muito o olho, piscar demais por conta dessa dificuldade que está tendo, desse cansaço por causa da hipermetropia. Astigmatismo. O astigmatismo também é uma distorção na imagem, é quando você tem em um dos eixos do olho, o nosso olho ele tem vários eixos, um dos eixos não tem o grau que deveria ter. E aí a imagem, por exemplo, uma linha, ao invés de ver uma linha, você vê ela com um pouco de sombra, um ponto luminoso. Ao invés de ser um ponto luminoso, ele fica todo espalhado. E aí isso gera distorção das imagens, que pode ser tanto para perto quanto para longe. Tem mais um nome aqui, ambliopia. Ambliopia é o famoso olho preguiçoso, que é quando o olho ele é totalmente normal, ele teria tudo para enxergar perfeitamente, mas por ou algum grau que não foi corrigido, ou algum desvio ou um estrabismo que também não foi corrigido, esse olho deixa de enxergar. A via óptica ela não amadurece o suficiente e esse olho não enxerga. A ambliopia a gente consegue corrigir normalmente até os 7 anos de idade, usando o tampão, como eu falei. Até os 7 anos. Se depois disso não for corrigido, a criança não consegue mais enxergar e torna um adulto com a visão daquele olho ruim. Então, é muito importante a detecção precoce até os 7 anos, justamente para evitar que esse olho fique amblíope, que a gente chama, que é um olho que fica preguiçoso, teria tudo para enxergar bem, mas por falta de estímulo na época ideal, ele deixa de enxergar. Bom, na primeira infância, para detectar esses problemas, naturalmente depende dos pais, Com certeza. Então, doutora Pilar, eu quero que a senhora reforce, então, para os pais, quais os olhares especiais que ele tem que ter sobre a criança quando se fala em problema de visão, então. Primeira coisa, é levar sempre em consulta de rotina essa criança, nos primeiros 6 meses de idade, leva com 6 meses, depois com 1 ano e depois anualmente. E se detectar qualquer problema, como se a criança fica muito com os olhos fechados para enxergar, isso pode ser um sinal de miopia. Criança que coça muito o olho, pisca muito o olho, olho vermelho, ou a criança que se aproxima demais do objeto, são sinais de alertas que a gente tem que ter também. E também o desvio ocular, sempre prestar atenção nessas coisas. Tá joia, doutora Pilar, muito obrigado pela presença, Obrigada. pelos esclarecimentos. Espero que você em casa tenha prestado atenção nessa conversa. Fique atento a esses sinais. E se ficou alguma dúvida, é só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Rafael. Eu vou continuar com o nosso programa agora. Olha, lembrando a você que daqui a pouquinho tem aquela hora deliciosa do nosso programa. É a nossa culinária. Roberto, que está com a gente hoje, dá uma olhada no que ele preparou para você aí de casa. Ó, ele garante que é fácil de fazer. Eu vou com ele para a culinária daqui a pouquinho. A gente vai aprender junto a preparar essa delícia. Mas agora, me diz aí, quer ganhar dinheiro? Então preste atenção, hein? Falta muito pouco para sair R$10 mil na promoção Festa de Prêmios. É isso mesmo, essa bolada já sai amanhã. Então o que você está esperando? Ligue agora, 996450917, opção número 1, e ainda dá tempo de participar. Hoje, na véspera desse grande sorteio, você tem chances especiais de levar essa grana aí para sua casa. É só ligar então, hein? 996450917, opção número 1, com R$10 mil. Você pode resolver os seus problemas financeiros, pode reformar a casa, pode dar entrada no carro dos sonhos, na moto. E olha, ganhar esse super prêmio no final do mês vai fazer toda a diferença. O último dia para você ligar e concorrer aos R$10 mil que já saem amanhã e terminar o mês com uma boa grana no seu bolso para pagar suas contas, deixar de lado aquele cunhado para quem você está devendo. Ninguém merece, hein? Então ligue agora, 996450917, opção número 1. Ligue, participe e boa sorte. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência é a hora gostosa que a gente espera, né? A nossa culinária. Não sai daí não.